Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Estou fazendo mais um vídeo sobre as obras de literatura da UFPR do vestibular 2022-2023. Deixei duas obras de filosofia, Ética de Baruch de Spinoza e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio de Nicolau Maquiavel, ambas em 2 vídeos cada. Fiz um vídeo acerca da obra de literatura Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto e gravei hoje também o livro Casa de Pensão de Aloysio Azevedo. Pretendo então falar sobre a terceira obra de literatura que vai cair nesse vestibular e é justamente O Uruguai de José Basílio da Gama. José Basílio da Gama nasceu em 1741 e morre em 1795, ou seja, é um autor radicado no século XVIII. Só relembrando o meu estilo de abordagem, eu leio alguns trechos da obra, comento brevemente o contexto histórico e aí faço as devidas considerações e espero poder auxiliá-los nesse processo. Bom, o século XVIII, qual que é a importância do contexto histórico? Porque o título da obra se refere ao rio Uruguai e os acontecimentos que se passaram nesse rio. Nós estamos falando de um período em que o Brasil, especificamente, é uma colônia portuguesa e que há tensões muito fortes ocorrendo na colônia. Há um jogo de forças e interesses que causaram vários conflitos, várias mortes, e eu preciso comentar um pouco sobre isso. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Bom, no início da colonização do Brasil, nós sabemos o papel que os jesuítas tiveram nessa colonização. Muito por quê? Porque a igreja tinha um poder muito forte. E junto com a conquista de novas terras, nós temos a ideia de conquistar novas almas. Então a colonização não é só uma colonização de terras, é uma conquista também de novos cristãos para a Igreja Católica, uma vez que a igreja estava enfrentando algumas reformas, passando por várias reformas religiosas, e via no Brasil, ou nas colônias da América, para ser mais específico, via nas colônias americanas uma possibilidade de cristianizar o novo mundo. Bom, então os jesuítas têm um papel de destaque nesse contexto. Avançando no século XVIII, nós temos alguns acontecimentos que realmente modificam essa ideia. Por quê? Porque o século XVIII ele é chamado de o século das luzes, é um dos séculos das luzes. Então, desde o XVII já começa os movimentos de contestação da igreja, já começa os movimentos de questionar a autoridade quase que abusiva do clero como um todo. E os jesuítas, eles são a ponta da lança do clero, né? Porque os locais que a igreja colonizava mandava esses jesuítas para catequizar os nativos e fortalecer o seu poderio. O Estado de Portugal, o Reino de Portugal, ele acabou sendo afetado pela ação jesuítica, porque ao invés de esses jesuítas se reportarem à coroa, eles passaram a nutrir interesses próprios, ou seja, criaram segmentos dentro da própria colônia. Então, o rei de Portugal, principalmente por intermédio do seu Marquês de Pombal, a quem o poema épico O Uruguai é destinado, procurava meios de conter o avanço jesuítico nas colônias brasileiras. Esse é o contexto histórico de Uruguai. O Basílio da Gama, ele chegou a ser preso em 1768, porque ele foi um dos alunos de escolas jesuíticas. E desde então, ele queria provar que era contra os jesuítas, que era a favor da coroa e que era a favor de Pombal. Ele escreve vários textos exaltando, ora a filha, a família de Pombal, e faz esse Uruguai exatamente para exaltar o Marquês e mostrar que ele odiava sobremaneira os jesuítas. Então, é um poema épico bastante parcial, em que você vai ver a ideologia portuguesa do colonizador sendo colocada como a ideologia correta. Você vai ver, de uma certa maneira, os jesuítas como sendo os antagonistas, aqueles que promovem o mal na peça, e os indígenas são tratados como tolos
pessoas que foram iludidas pelos jesuítas. Esse é o contexto de leitura, de classificação de O Uruguai. Há também uma releitura que o Basílio faz de, por assim dizer, da mitologia indígena como um todo. Eu vou passar os primeiros personagens ali. Os principais tem Cepé, índio guerreiro, Cacambo, que é o chefe da tribo, Lindóia, a esposa de Cacambo. Nós vamos pegar aqui elementos da cultura indígena, da cultura egípcia. Caitutu, irmão de Lindóia. General Gomes Freire de Andrade, esse é exaltado durante todo o poema, né, o General Gomes Andrade, porque ele representa as tropas portuguesas. O padre Balda, que é tido como o principal antagonista da peça, um padre sem escrúpulos, que teoricamente teria violado o celibato, que induzia os indígenas a morrer, que tentava fazer conchavos para fazer com que seu filho governasse. Baldeta, que é o filho do padre Balda. Tatuguaçu, índio. Caitutu, guerreiro. Tanajura, feiticeira. Então, todo esse ambiente de misticismo dos indígenas também está presente ali no poema épico Uruguai. Então, quando você pega a introdução, o título já é muito claro: ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Conde de Oeiras, ou seja, eu estou escrevendo para o Marquês de Pombal, que é o Conde de Oeira. Aí, no canto primeiro, são 5 cantos, vou tentar passar pelo menos breve por eles. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue 2 decretos reais lavrou a afronta. Aí tantas custas ambição do império. Por quem deixa o rego o curvo arado, o lavrador que não conhece a glória e vendendo a vil preço o sangue e a vida, move e nem sabe por que se move a guerra. Então o Basílio já começa elogiando o general Gomes Andrade, dizendo que os indígenas são uns manipulados pelos jesuítas e que de certa forma estão guerreando, mas não sabem por que estão guerreando. E na visão que o Basílio nos passa, os indígenas caem todo quanto é conta do padre Balda, né? O padre Balda fala que vai castigar, que vai isso. E é importante que você que está me acompanhando tenha em mente na época que muitas sociedades indígenas eles eram influenciados por algo semelhante ao totemismo. Ou seja, você achar que uma intenção faz mal, que as divindades realmente possuem poder, que podem te punir, te castigar. Então os jesuítas incutiram muito isso no poder de uma mente primitiva, por assim dizer, né? Esse não seria o termo correto, eu estou usando um termo de agora, né? Que as pessoas pensam. Se a gente pegar civilizações primitivas, tanto na América como na Ásia, nós vamos ver as pessoas que acreditavam realmente que se desejasse o mal para alguém, a pessoa morresse, seria produto desse desejo. Então o padre Balda, assim como outros jesuítas, estariam utilizando dessa ameaça sobrenatural, desse poder divino, para manter os índios sob controle. Ali nós temos, ainda no canto primeiro, vossa fica a colônia e ficam nossos, 7 povos que os bárbaros habitam, naquela oriental vasta campina, que o fértil Uruguai discorre e banha. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos, e que lhes dispusessem o terreno? Enfim, não lhes dei ordem para a guerra, frustrada a expedição, enfim voltaram. Então o general está narrando ali como que esses índios se atrevem, sem armas nenhuma, sem organização, a fazer frente ao exército que representa a coroa portuguesa. Eu não vou guerrear agora, eu vou esperar um pouco e vou tentar entrar em contato com eles e ver se eu consigo desiludirem de irem à guerra. Então a proposta do general do general Gomes Andrade, era justamente fazer um acerto de conta com os indígenas para não ter uma guerra. Isso é o que o nosso parcial Basílio coloca, né? É evidente que a história não é bem essa. Por toda a oposta margem se descobre, de bárbaro número infinito, que ao longe nos insulta e nos espera, acerca de como haviam indígenas quando da chegada dos portugueses. Por que o Basílio coloca isso?
Porque ele quer dizer que, olha, haviam tantos e tantos indígenas e ainda assim o nosso bravo general Gomes de Andrade conseguiu subjugar todos. Então tem aqui algumas notas interessantes para acompanhar. O canto 1, os jesuítas nunca declamaram contra o cativeiro desses miseráveis racionais, senão porque pretendiam só eles ser seus senhores. Você pode lembrar, por exemplo, que o cultivo do chá feito pelo indígena era quase uma forma de escravidão, ou seja, os jesuítas, ao invés de pregar a liberdade dos indígenas, queriam abusar deles, né? A nota 15, o Tratado dos Limites das Conquistas, celebrou acordo entre Portugal e Espanha, e o acordo não levava em consideração os interesses indígenas. Esse era outro motivo de conflitos, porque vem dois europeus, dois conquistadores como Portugal e Espanha, traçam linhas artificiais e esperam que os nativos obedeçam essas linhas e depois querem exigir que essas linhas sejam obedecidas. Isso aconteceu em 1492, isso aconteceu mais recentemente, não na América, mas aconteceu na Ásia e na África, né? A partilha da Ásia e da África em 1884, que a gente sabe, com o Otto von Bismarck ali encabeçando. Então é muito comum de o colonizador dividir as terras entre eles e esquecer os nativos que ali estão. É isso que as notas apresentam ao texto que o Basílio tenta colocar de modo tão parcial. No canto 2º, sem mostras e sinais de cortesia, cepé no pavilhão, porém Cacambo fez ao seu modo cortesia estranha, e começou: ó general famoso, tu tens à vista quanta gente bebe do soberbo Uruguai à esquerda margem, bem que os nossos avós fossem despojos. O Basílio coloca aqui que quando o general Gomes Andrade tenta conversar com os indígenas, eles se mostram mal educados, sem cerimônia. Então ele vai defendendo, cada passo que ele narra, ele vai defendendo o português aqui. Está nas nossas mãos até que um dia informados reis nos restituam a doce e antiga paz. Se o rei da Espanha ao teu rei quer dar terras com a mão larga, que lhe dê Buenos Aires e Corrientes, e outras que tem por esses vastos climas. Porém, não pode dar-nos os vossos povos. E ainda no caso que pudesse dá-los, eu não sei se o teu rei sabe o que troca, porém tenho receio que não saiba. Então você está vendo aqui o nosso querido Cacambo, nosso líder, e o que ele coloca, o líder da tribo? Ele coloca que vocês fazem acordo entre vocês, Portugal e Espanha, mas não nos incluam. Se vocês querem nos incluir, você não sabe o que você vai levar para casa. Você pode até dar nossas terras, mas vai levar o nosso sangue junto. É isso que o Cacambo está dizendo. Eu não vou ceder as terras à coroa. Eu vou lutar por elas. Você quer levar, vai ter que levar com sangue, com guerra junto. Rios de areia de ouro, essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, fruto da sua indústria do comércio, da folha e peles é riqueza sua. Com o arbítrio dos corpos das almas, o céu lhe deu em sorte a nós somente. Nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido. Por mãos escassas, mísero sustento, muito suor e pouco ou nenhum fasto. Então aqui o Cacambo continua dizendo que eles cultivam, eles têm terra, eles têm tudo. Toda a riqueza dos colonizadores não voltam para eles. Eles trabalham, dão a terra, são explorados, morrem. Por que eles iriam obedecer, né? Acabou de falar e assim responde o ilustre general. Ó grande alma, digna de combater por melhor causa, vê que te engana, risca da memória, vãs, funestas imagens que alimentam, envelhecidos, maus fundados ódios. Por mim te fala o rei, ouve-me, atende, e verás uma vez nua a verdade. Fez-vos livre os céus, mas se eu ser livres, era viver errantes e dispersos, sem companheiros, sem amigos sempre, com armas na mão, em dura guerra, ter por justiça a força e pelos bosques, viver do acaso, eu julgo que ainda fora melhor a escravidão que a liberdade. Mas deveis nos entregar essas terras, ao bem público cede o bem privado. Dizem que não tendes rei, cacique, e o juramento de fidelidade? Dentro em pouco tempo, em meu aceno, vai cobrir esses montes e essas campinas,
de semivivos palpitantes corpos, de míseros mortais que ainda não sabem por que causa o seu sangue vai agora lavrar a terra e recolher 100 lagos. Não me chames cruel enquanto é tempo. Pensa e resolve e, pela mão tomando, ao nobre embaixador ou ilustre Andrade, intenta reduzi-lo por brandura. Eu estou lendo rapidamente, né, gente? Evidente que eu deveria ler com pausa, já falo isso para vocês. O que o general está dizendo? Está dizendo assim, por que você está combatendo contra nós? Você aí, Cacambo, está dizendo que não, você diz que não tem rei nenhum, mas tem um juramento de fidelidade para com os jesuítas. Então você tem rei, sim. Nós não somos teus inimigos. Teus inimigos são os jesuítas que te escravizam, que fazem você cultivar a terra, que te exploram de todas as maneiras. E outra, a liberdade que você fala que tem, que você fala que gritou aí perante todo mundo, e que agora eu estou contrariando, isso é o general que está dizendo agora, tá? Essa liberdade é pior que a escravidão, porque vocês viviam de um lado a outro, passando fome, brigando com tribos rivais, e agora eu, representando a coroa de Portugal, vou te dar uma organização. Em outras palavras, ele tá tendo a velha visão do colonizador, que diz respeito à forma como o indígena vivia, dizendo que isso não é liberdade, que isso é escravidão. Então ele olha a vida do índio que guerreava entre si nas tribos brasileiras, nas tribos nativas, e diz que isso é pior, e diz que isso é pior que a escravidão. E ainda fala, estou dando a chance de você ceder, porque se você não ceder, você vai ver um tanto de índios mortos, vai ter lagos de sangue e vai morrer sem saber por que está morrendo. É isso que o general diz. O índio diz assim, ainda no canto 2, gente da Europa nunca nos trouxera o mar e o vento a nós. Não de balde estendeu entre nós natureza todo esse plano espaço imenso de água. Mas o que tinham o favor dos santos padres? Contam, não sei se é certo, que eu tivera a estéril mãe por oração de balda. Chamaram-no Baldeta por memória. A multidão dos nossos que atropela os índios fugitivos tão depressa, cobre o campo mortos os feridos e por nós a vitória se declara. 2 aspectos importantes. Primeiro, o indígena tem a lucidez de questionar que os europeus não trazem nada de útil, porque eles tinham tudo e o europeu não podia trazer o sol, não podia trazer nada. Segundo, o padre Balda conta uma história qualquer, ele engravidou uma indígena, né? E ele conta que aquilo foi uma bênção divina, que a terra estéril produziu Baldeta, um ser que nasceu do milagre. O Uruguai, você vai lendo ele, você lê até o canto 4, e aí você precisa voltar, porque o autor ele vai te alimentando em migalhas, né? Não é um poema que você lê e entende de uma vez, porque passam nuances batidas. Então é necessário você ler ele pelo menos umas 3 vezes para poder compreender o que ele está dizendo, tá? E aqui no final do canto 2, nós temos a primeira derrota dos indígenas diante do exército português. No canto 3, só na outra margem não podia, entanto, o inquieto Cacambo achar sossego, no perturbado e interrompido sono. Talvez fosse ilusão se ele apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do terror da morte. Então o Cacambo tem uma visão do Cepé que morreu. Debalde gritam, debalde as margens, corre a gente apressada. Ele, entretanto, sacode as pernas e os nervosos braços, rompe as escumas assoprando um a um o tempo. Suspendido nas mãos, voltando o rosto, via nas águas trêmulas a imagem de arrebatado incêndio e se alegrava. Não de outra sorte, o cauteloso Ulisses, vaidoso da ruína que causara, viu abrasar de Troia os altos muros e a perjura cidade envolta em fumo. Então o Cacambo ele é preso pelas tropas do general, pelas tropas portuguesas, né? E aí ele vê toda a floresta queimando, depois ele é solto. Quanto seria mais ditoso, quanto melhor lhe for acabar a vida na frente do inimigo em campo aberto. Aí o desejo de morrer como morreu Cepé, morrer lutando, morrer com glória. E aqui uma parte bastante interessante que nós temos que tomar muito cuidado para não deixar passar batido. Tinha Cacambo, real esposa, a senhoril Lindóia.
de costumes suavíssimos e honestos, em verdes anos com ditosos laços, amor os tinha unido, mas apenas os tinha unido quanto ao som primeiro das trombetas lhe arrebatou dos braços. A glória enganadora. Ou foi que Balda, engenhoso e sutil, quis desfazer-se da presença importuna e perigosa do índio generoso. Veja como o padre Balda, ele intenta matar Cacambo. E desde aquela saudosa manhã que a despedida presenciou dos dois amantes, nunca consentiu que outra vez tomassem nos braços da formosa Lindóia e descobria sempre novos pretextos de demora. Tomar não esperado vitorioso. Foi todo o seu delito. Não consente o cauteloso Balda que Lindóia chegue a falar do seu esposo e manda que uma escura prisão o esconda e aparte da luz do sol. Nem os reais parentes, nem dos amigos da piedade. E o pranto de enternecida esposa abranda o peito do obstinado juiz, até que a força, os desgostos de mágoa e de saudade, por meio de um licor desconhecido que lhe deu compassivo o santo padre, jaz o ilustre Cacambo entre os gentios. Então aqui você sabe que o padre Balda, nessa passagem, né, que para nossa linguagem se torna um tanto complicada pela forma como Basílio escreve, pela linguagem da época, né, hoje é meio difícil, mas aqui você percebe que ele envenena o Cacambo e o Cacambo é morto. Balda pretendia casar seu filho Baldeta com a doce Lindóia e assim assumir definitivamente o controle da tribo. O único que na paz e em dura guerra, de virtude e valor, deu claro exemplo. Chorado ocultamente sem as honras do régio funeral, desconhecida. Pouca terra os honrados ossos cobre. Então, o nosso Cacambo, ele iria para todas as guerras, lutava na linha de frente ali, e nunca fora morto. O padre Balda fazia de tudo para ele morrer, porque queria casar a Lindóia com o filho dele, mas vendo que o Cacambo não morria, ele acaba envenenando o chefe da tribo. Assustada, a amantíssima Lindóia, o sucesso infeliz, quem a socorre? Que aborrecida viver procura todos os meios de encontrar a morte. Então aqui ela tenta se matar, né? E aí mais à frente, vou avançar para não ficar tão longo. Geme ofendida natureza, geme, ai, muito tarde, crédula cidade. Os olhos põe no chão a igreja irada. Goza as imagens vãs e não se atreve Lindóia a perguntar. Vê destruída a república infame e bem vingada. A morte de Cacambo, e atenta e imóvel, apacenta os olhos e o desejo. E nem tudo entendia, quando a velha bateu com a mão e faz tremer as águas, desaparece as fingidas torres, e os verdes campos nem já deles resta. Leve sinal, debalde os olhos buscam, as naus já não são naus, nem mar nem montes, nem lugar onde estiveram. Torna ao pranto a saudosíssima Lindóia, e de novo outra vez suspira e geme, até que a noite compassiva e atenta, que as magoadas lástimas lhe ouviram, a partir sacudiu das fuscas asas, envolto em frio orvalho, um leve sono suave, aquecimento de seus mares. Então o canto 3 finaliza-se, né, depois que o Cacambo é assassinado pelo Balda, com um lamento obsequioso da Lindóia, que escuta profecias, e aí você vê todas aquelas crenças indígenas ali, crenças totêmicas. A Tanajura, que é a feiticeira da tribo, prediz uma situação de mal, de destruição, e todo esse contexto, até que Lindóia adormece no orvalho ali. No canto 4, ajuntava-se os índios, entretanto, no lugar mais vizinho, onde o bom padre Balda, queria dar Lindóia por esposa ao seu Baldeta e segurar-lhe o posto. Então aqui eu já adiantei, né, que o Balda matou o Cacambo porque queria causar o Baldeta com a Lindóia. Daí a Lindóia, ela meio que resolve abrir mão da própria vida, e o Basílio se inspira no modelo, né, da mitologia egípcia ali, da história egípcia. Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia, lá reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo. Então não era um cipreste, era uma cobra. Verde serpente,
Ele passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Fogem de a ver assim sobressaltados, e param cheios bem ao longe. E nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro. Então o pessoal vê que a Lindóia está deitada, que ela achava ser um cipreste, é uma cobra, está próxima do seio, e o dilema, eu vou acordar a Lindóia, ela vai se mover e a cobra vai morder, e automaticamente ela vai ser morta. E fuja, e se apressa no fugir à morte, perdão. Porém, o destro Caitutu, que é o irmão de Lindóia, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor, enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa e a boca e os dentes. Deixou cravados no vizinho tronco, assolta o campo com ligeira cauda, o irado monstro, em tortuosos giros, se enrosca no cipreste, e verde envolto em negro sangue e livre do veneno. Leva nos braços da infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la, conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil, obrando o peito, de olhos em que o amor reinava um dia. Cheios de morte e muda aquela língua que o surdo vento e os ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos Caitutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, da mão trêmula gravada, o alheio crime e a voluntária morte. Então aqui você vê que a Lindóia ela acaba se suicidando utilizando uma serpente, né, para fazer uma menção ali a Cleópatra. E no canto quinto, para finalizar, nós vamos ter o quê? Vamos ter a vitória completa das tropas portuguesas, as casas destruídas, a companhia, os cetros, as coroas, tudo jogada para o chão. Aí há uma ode ao general ainda por parte do Basílio, que o general é piedoso, que trata tudo com respeito. Aí vai destruindo os oratórios que haviam ali. E o final, o invicto Andrade, generoso entanto, reprime a militar herança e a todos com grande sombra ampara, alegre e brando. No meio da vitória, em roda o cercam, nem se enganaram procurando abrigo. Gente, esse é o Uruguai de Basílio da Gama. Evidentemente que a leitura que eu fiz do poema, eu fiz mais para expressar o enredo que eu quero dizer, então eu não li na formalidade que deve ser lido um poema, respeitando os versos e as estrofes, como eu disse, muito em função do tempo, que eu tinha que ler com mais velocidade para poder explicar. Você que vai ler o Uruguai, que é um texto, um poema épico pequeno, relativamente pequeno, se você não entender na primeira, leia a segunda vez, porque até o terceiro canto você vai ter bastante dificuldade em se situar. Você às vezes pode passar batido ali a morte de Cacambo, como o Cacambo morreu. Então é um texto que ele vai te alimentando aos poucos. Você precisa voltar, entender o que está acontecendo, voltar e voltar mais, até que você consegue montar todo esse contexto, né? O contexto resumido é isso. É o Basílio elogiando o Marquês de Pombal, dedicando o poema épico a ele. É os jesuítas sendo colocados como principais vilões. O Uruguai, por que o Uruguai? Porque é o local onde as disputas irão ocorrer. Que tipo de disputas? Primeiro, decorrente de um acordo entre Portugal e Espanha, que resolvem dividir as terras, mas não conversam com os indígenas, com os habitantes. Dividem entre eles, tal como fizeram recentemente, em 1884, a Conferência de Berlim, né? Então divide as terras sem considerar os nativos. E aí há um núcleo de conflito, porque há um vilão que é o Padre Balda, que ele explora, escraviza os indígenas, mente que tem poderes mágicos, que faz seu filho ser gerado do nada. Aí você percebe que ele teve uma relação com uma nativa, que violou os próprios votos. E não obstante a isso, ele queria tirar a liderança masculina da tribo, que é o grande guerreiro Cacambo, que ia para as guerras e voltava. E ele mata o guerreiro envenenado, né? Já que ele não morre lutando, eu vou envenená-lo. E aí queria causar o seu Baldeta com a doce Lindóia. Lindóia, amando Cacambo como amava, prefere se suicidar utilizando uma serpente.
E no fim de tudo, as tropas do general Gomes Andrade acabam por subjugar os indígenas, por matar muitos índios. E é essa a história do nosso Uruguai. Espero que vocês tenham entendido minimamente o que eu lhes quis passar. E lembrem-se, gente, estamos falando de uma escrita no século XVIII. Então as palavras, as leituras, elas vão te produzir um desconforto normal. Esse português mais arcaico, por assim dizer, ele nos produz desconforto. Mas, se for preciso, use um dicionário, volte, tente entender o contexto, que você conseguirá ler com toda certeza.